Olá pessoal, imagine vocês diante de uma situação como essa. Vocês estão indo para um acidente à noite, numa rodovia, e uma pessoa, em princípio, sofreu uma colisão. O veículo dela está bastante destruído. Esse veículo, ele sofreu um impacto contra um animal de grande porte e agora nós temos uma vítima no interior desse veículo precisando de assistência, precisando de ajuda. Ao chegar no local, você está aí com todos os equipamentos de proteção individual, mas deve lembrar que a rodovia é um lugar bastante escuro nessa situação e a sua segurança ela pode estar comprometida. Você não pode perder muito tempo e descuidar da sua própria segurança. Nessa situação, o que você faria? Quais seriam os seus primeiros passos como médico e você como enfermeiro? O que uma equipe de suporte avançado deveria fazer nessa situação? A gente tem que ter em mente que o atendimento ao traumatizado ele só deve iniciar quando você tem realmente o controle da cena. Você sabe o que está acontecendo, fez uma avaliação 360 graus, considerou os perigos e não pode perder muito tempo lá no local. Em princípio, se você conseguiu participar e verificar na situação da cena todos esses riscos, o atendimento ele deve ser priorizado por etapas. E isso não é diferente em nenhum lugar do mundo. O ABC, que é o ABC do trauma, ele deve ser usado aí como uma opção. E a prioridade é você estabelecer uma via aérea adequada, é você manter que esse paciente ventile adequadamente, é você ter também condições para avaliar se esse paciente apresenta grandes hemorragias que colocam em risco a vida dessa pessoa imediato. E caso essa hemorragia seja possível ser controlada, já no ambiente pré-hospitalar deverá ser feito. Caso contrário, qualquer uma dessas situações, inclusive uma das situações que mais mata o paciente nesse local ou nessa situação, com essa circunstância, é o traumatismo crânioencefálico. Então, em determinadas situações, você deve escolher entre fazer o load and go ou scoop and run, levar e estabilizar o mínimo possível, o suficiente para chegar ao hospital rapidamente, e o stay and play. Claro que isso vai depender muito das condições de trabalho em que você se encontra, vai depender da distância ao hospital, do veículo que você se encontra, se é um helicóptero, se é uma ambulância terrestre, enfim, há recursos que poderão agilizar ou não o encaminhamento desse paciente e, obviamente, a equipe interna do hospital que estará aguardando esse paciente chegar preparada para determinadas situações. Bom, você chega ao local, então, onde está a pessoa, você encontra uma pessoa, em princípio, inconsciente. A primeira coisa que você vai fazer é o controle cervical, estabilizar os movimentos da cabeça e, consequentemente, do pescoço, para evitar um segundo trauma. Você não sabe exatamente o que aconteceu com ela, mas você já tem indícios, informações claras de que esse grau de deformação do veículo e o mecanismo de trauma sugere uma vítima grave, paciente grave. Esse paciente pode estar inconsciente por várias razões. A gente vai ver depois, a primeira avaliação do pré-hospitalar, ela tem que ser muito objetiva. Qualquer paciente inconsciente no pré-hospitalar é um paciente potencialmente grave, até prova-se o contrário. E, inclusive, a presença da intoxicação etílica ou por álcool, ela também deve ser considerada como um fator agravante, piorando, inclusive, as condições de um neurotrauma, quando ele existir. Portanto, esse paciente inconsciente, ele precisa ser considerado ser a retirada desse paciente, a chamada extricação, é a retirada, a extricação do paciente. A retirada do paciente, ela deverá ocorrer de forma imediata e rápida, ou se ela deverá aí, ser ainda uma alternativa na retirada, uma extricação sequencial, quando essa vítima se encontra presa às ferragens. Aí você tem duas opções: ou se tira esse paciente com critério rapidamente, ou se ele estiver preso às ferragens, você vai ter que fazer alguns procedimentos para manter a vida dele. A primeira prioridade para esse paciente, além do controle cervical, é você observar as vias aéreas dele. Se esse paciente está inconsciente e você percebe
que ele é um candidato a uma intubação endotraqueal, você deve inicialmente realizar a laringoscopia. Suponha que durante a laringoscopia, quando você fez esse procedimento, você não conseguiu enxergar muito bem as pregas vocais, ou não enxergou as pregas vocais, você só consegue ver uma parte do epiglote. Está no meio da cena, no meio da madrugada, numa rodovia, e você encontra uma situação como essa. Qual seria o seu próximo passo? Como é que você vai conseguir uma via aérea desse paciente? Será que antes de mais nada, quando você chegar ao local, você faz a laringoscopia e não pensa em mais nada? Ou será que a gente tem que ter algum critério? Para isso, é importante a gente abordar o assunto vias aéreas, e vias aéreas ligadas ao trauma. Em que pese a situação específica e até estressante, o manejo da via aérea nesse tipo de paciente, ele não é muito diferente em relação ao paciente crítico. A única ressalva é que você deve evitar movimentos desnecessários no pescoço desse paciente, para que não haja aí uma segunda lesão, inclusive um trauma raquimedular associado a uma fratura de coluna. Porém, as prioridades para uma via aérea definitiva para esse paciente são as mesmas para qualquer paciente considerado paciente grave, onde a via aérea é a prioridade, porque é a situação que mata mais rápido. Então, a prioridade aqui seria o quê? Entender um pouquinho mais sobre o conceito sobre vias aéreas. Bom, pessoal, uma coisa importante a respeito das vias aéreas é que muitas vezes a gente acaba tentando entender o que é uma via de condução, uma via respiratória na teoria, mas na prática a gente precisa, na verdade, entender que determinados procedimentos têm um fundamento, né? O primeiro fundamento que você tem que lembrar é sobre a manobra manual de desobstrução. No trauma, ela não pode ser de qualquer jeito, né? Você tem várias manobras de desobstrução. O fundamento no trauma é que você faça uma manobra chamada jaw thrust. O que é isso? Você vai fazer com que a cabeça, né, do paciente mantenha-se imobilizada e através da tração da mandíbula, tendo como ponto de apoio o maxilar, você vai fazer um deslocamento anterior da mandíbula, fazendo com que, nesse caso, a língua que está aderida, os músculos estão aderidos na mandíbula, eles possam ser deslocados e a língua deixa de ser um fator de obstrução. Então, é muito importante o fundamento dessa manobra, né? Da mesma forma, quando você fala de retificação das vias aéreas, o que é retificar a via aérea? Retificar a via aérea é colocá-la numa posição chamada sniffing position. O que é isso? Quando eu falei dos eixos oral, faríngeo e laríngeo, quanto mais alinhados eles estiverem nesta posição, essa posição chamada sniffing position, a posição do cheirador. Que horrível, né? O cheirador. Por que será que falam isso? Na verdade, existe um propósito, né? Na verdade, se você parar para entender até a história dessa definição, ela chega a ser até um pouco romântica. Essa definição, ela é basicamente o quê? O que o inglês fala, né? Você vai até logo de manhã, a sua janela, abre a janela e sente o aroma das plantas, das flores. Você está fazendo isso. Você está fazendo a posição de quem está sentindo o cheiro. Sniffing position. É isso. Para nós, via de regra, isso é retificar a via aérea, né? E existem outras situações onde a gente pode também entender o princípio de cada uma delas. Procure não ficar decorando essas coisas, porque se você não correlacionar o porquê das coisas, os fundamentos, vai ficar mais difícil lá na frente você se lembrar disso. E eles são pré-condições, pré-requisitos para você entender uma aula de via aérea no trauma.